Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Apocalipse capítulo 8, versículo 3 e o 4. Hoje eu vou falar um pouco sobre oração. Na palavra de Deus, em João capítulo 16, versículo 33, diz: no mundo tereis aflições, que é tribulações, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo, falou o Senhor Jesus. Existe uma ideia errada no meio dos cristãos do supercrente, aquele ungido de Deus que nada pode tocar. Devemos ter muito cuidado, porque somos filhos de Deus, na verdade, sim, mas ainda estamos neste mundo e não somos mais do que os nossos irmãos que padeceram, como Paulo, que foi chicoteado, apedrejado, espancado, sofreu naufrágio, e outros foram levados para a arena, ali devorados por leões, famintos. E o seguinte, o Senhor falou claramente que teríamos aflições, seríamos humilhados, perseguidos. Jesus mesmo falou em Mateus capítulo 10, versículo 25, se chamaram Beelzebu, o dono da casa, quanto mais os seus domésticos. Então não devemos ficar com essa ideia do supercrente que nada pode nos atingir. Irmãos, nós ainda estamos neste mundo e sofreremos aflições, padeceremos, de enfermidades, estamos sujeitos às coisas físicas deste mundo, porque ainda não estamos no nosso corpo glorificado, como diz lá em Colossenses, que ainda não é manifesto o que havemos de ser. Por isso, precisamos orar. Por isso necessitamos de oração. O próprio Jesus nos deu exemplo. Lá em Marcos capítulo 6, versículo 46, diz que Jesus, tendo despedido a multidão, foi ao monte orar. Em Lucas capítulo 6, versículo 12, Jesus subiu ao monte e passou a noite em oração. Isso é importante, nós termos essa consciência. Jesus mesmo nos deu exemplo de oração, para que nós pudéssemos orar. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz: orai sem cessar. Essa palavra de dizer orai sem cessar não quer dizer que você tem que passar o dia e a noite orando, mas orar todos os dias, não cessar de orar, estar sempre em oração. O cristão deve orar todos os dias, ainda mais nesses momentos de dificuldade e crise. Em Atos capítulo 1, versículo 14 diz: todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas. A igreja lá de Atos estava perseverando em oração, em súplica, por Pedro ali, por todos que estavam precisando. Pedro estava na prisão, como diz lá em Atos 12, versículo 15, e estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Estavam orando e aconteceu aquele milagre que ali as cadeias foram abertas e o anjo do Senhor tirou Pedro lá de dentro da prisão. Então, em vez de nós estarmos aflitos, angustiados, a orar, a clamar ao Senhor, mas para que essas orações tenham efeito, nós também temos que estar diante de nosso Deus. Você tem que estar diante do Senhor com o coração correto. Por isso, se não tiver, peça perdão ao Senhor, se arrependa e vá aos pés do Senhor, para que Deus esteja agindo nas nossas vidas. Lá em Mateus 5,44, fala o seguinte: orai pelos que vos maltratam, vos perseguem, por aqueles que fazem mal para nós, porque essa é a vida do cristão. Hoje, às vezes, nós estamos
querendo sempre rebater, às vezes levar o irmão à justiça, processar. E isso não é do cristão, não é o que o Senhor Jesus nos ensina. O Senhor Jesus nos ensina a ser humilde, a perdoar, a ter um coração correto. Em Mateus 26:41 diz: orai para que não entreis em tentação. Nós realmente estamos sujeitos a tentações neste mundo, porque a carne é fraca, como diz a palavra de Deus. Mas orai para que o Senhor esteja guardando a sua vida, para que você não entreis em tentação. Todo o que pede, diz lá em Mateus 21, versículo 22, tudo o que pedirdes em oração, crendo o recebereis. E se nós estamos pedindo ao Senhor, orando pela nossa família, orando pelas nossas vidas, orando pela nossa cidade, pelo Brasil, pelo mundo, e isso é momento, irmãos, de nós orarmos, de não só ficarmos falando, de não só ficarmos com medo, mas estar em oração, clamando ao Senhor, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando nós oramos, algo acontece, nós movimentamos o reino espiritual. O reino espiritual, ele é movimentado através da oração, porque nós não vemos com os olhos carnais, nós vemos com os olhos da fé. E quando você ora, algo acontece no reino espiritual. É movimentada ali uma engrenagem que faz acontecer. Porque quando nós oramos, o Senhor age. E a oração é tão importante, como nesse texto que nós lemos aqui de Apocalipse, tinha um incensário de ouro e estava cheio, não era de incenso. O incenso, na verdade, ali eram as orações dos santos, as orações da igreja, do povo, daqueles que clamam. Então, isso é importante, a oração. Nós temos que orar. Por isso, a cada dia temos que ter essa consciência. O Senhor nos chamou para orar, para clamar, para buscar, para clamar em favor das autoridades, para clamar em favor do próximo, para clamar em favor da situação que estamos vivendo. Então, lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, diz: já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios, vigiai em oração. Não pense, irmão, que isso aí não vai piorar, vai. A palavra de Deus fala que coisas maiores vão acontecer ainda. Por isso nós temos que clamar cada dia, estar em oração ao Senhor, buscando a face do Deus Todo-Poderoso. Orai sem cessar, orai todos os dias. Tenha uma vida de oração dedicada ao Senhor, para que Deus esteja agindo em nossas vidas, na minha vida, na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus prospere o seu dia, que Deus te dê uma semana abençoada, uma semana de vitória, em nome do Senhor Jesus.